alcançar. Primeira declaração de Jesus na cruz encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Você pode anotar aí e colocar em ordem essas declarações. Nós lemos em Lucas, capítulo 23, versículo 34, o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu destaquei essas palavras, não sabem o que fazem, porque dessa primeira declaração de Jesus na cruz, nós podemos extrair muita informação importante para a nossa compreensão das Escrituras Sagradas, para a nossa compreensão da responsabilidade individual, da responsabilidade de cada indivíduo diante de Deus e do trato de Deus com o pecado. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Existem 3 graus de ignorância que são indicados, sugeridos pela Bíblia Sagrada e pelos escritos do Espírito de Profecia. Há 3 graus de ignorância. O primeiro grau é o da ignorância total e sincera. O segundo grau, o segundo patamar, o segundo degrau, é o da ignorância por negligência. E o terceiro patamar, o mais elevado, é o da ignorância ou cegueira voluntária. Então, existem 3 graus, ou degraus, ou patamares de ignorância. Se você ler os escritos de Ellen White, à procura de textos que tratam da ignorância, você talvez fique confuso, porque em certos textos ela parece dizer uma coisa, em outros textos ela parece dizer outra coisa. Aparentemente, os textos entram em parcial colisão, em parcial conflito, mas quando nós juntamos os textos, examinamos o que os textos do Espírito de Profecia dizem realmente, observamos os detalhes, nós percebemos que quando a irmã Ellen White fala em ignorância, ela não está falando de um só tipo de ignorância. Ela não está falando de um único patamar de ignorância. Existem 3 patamares diferentes de ignorância. Vejam, essa organização em 3 patamares de ignorância não ocorre nesses termos no Espírito de Profecia. Vocês não vão encontrar um texto em que a irmã Ellen White organize as coisas dessa maneira. Não. Essa é uma organização que eu fiz aqui para fins didáticos. O que eu estou dizendo é que quando a gente compara os diferentes textos de Ellen White que mencionam a ignorância, nós percebemos que nos textos todos ela não está falando do mesmo patamar de ignorância. Em alguns textos ela está falando de um tipo de ignorância, em outros textos de outro tipo de ignorância. E na Bíblia não é diferente. Então nós temos esses 3 patamares ou graus de ignorância. E vamos ver o que o Espírito de Profecia, em combinação com a Bíblia Sagrada, nos diz sobre esses 3 graus de ignorância. Primeiramente, ignorância total e sincera. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, a página 116, nós encontramos essa declaração aí. Disse o anjo: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas, agora prestem atenção no que ela diz, prestem atenção nas palavras que Ellen White anotou
do anjo, o anjo diz assim, mas antes que a luz venha, não há pecado. Não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Alguns irmãos têm uma certa dificuldade de entender isso, porque pensam que sempre que uma conduta está em desarmonia com a vontade de Deus, o pecado se concretiza, o pecado se configura. Mas não é assim, não é exatamente assim. Nós precisamos entender o que ocorre. A lei de Deus é a lei do amor. A lei de Deus consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os 10 mandamentos são um desdobramento desse grande princípio do amor, que é desdobrado em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando alguém faz algo que está em desarmonia com a vontade de Deus, mas algo de que ela não sabe, ela realmente não sabe, mas é um desconhecimento total, é um desconhecimento completo e é um desconhecimento sincero, ela não comete pecado. Porque seria injusto da parte de Deus considerar aquela conduta um pecado. Imagine que você tenha 2 filhos pequenos e você tenha dado uma ordem para ele não comer determinado alimento que você deixou guardado na geladeira, mas você não falou nada para o outro. E o outro vai, abre a geladeira e pega aquele alimento e consome. Ele desobedeceu a você? Não, ele não desobedeceu. Ninguém tinha dito nada para ele. Então, seria absurdo que Deus considerasse uma desobediência algo que não foi informado à pessoa, algo de que ela não sabia. Agora, a partir do momento em que a luz brilha na mente dessa pessoa, a partir do momento em que o conhecimento da vontade de Deus chega a ela, aí a situação se modifica. Então, no primeiro patamar, nós temos a ignorância total e sincera. Ela realmente não sabe, ela nem desconfia de que Deus queira que determinada coisa seja de determinado jeito. Ela sinceramente não sabe e ela está, na sua sinceridade, procurando fazer tudo o que ela conhece da vontade de Deus. Deus não considera que ela esteja transgredindo. Deus não considera que ela esteja pecando, porque seria absurdo considerar isso. Mas existe um outro patamar, e aí nós vamos avançar. Um patamar de ignorância por negligência. Ignorância por negligência. No livro de Levítico, vocês possivelmente conhecem, existe ali uma classe de sacrifícios, de ofertas pelo pecado por ignorância. Ali em Levítico capítulos 4 e 5, vocês possivelmente já devem ter visto essa categoria de ofertas, de sacrifícios. As ofertas pelo pecado por ignorância. Nesses textos que vocês podem ver aí no slide, nós temos a referência aos sacrifícios pelo pecado por ignorância ou apenas ao pecado por ignorância. Bem, essa palavra ignorância, que ocorre na Almeida Revista e Atualizada, é a tradução dessa palavra hebraica aí, shagagá. Shagagá. Essa palavra shagagá significa erro, desatenção, descuido, falta de intenção ou
o nosso costumeiro, na linguagem mais fácil, popular em português, o sem querer. Na verdade, o pecado por ignorância de que fala Levítico não é pecado por total e absoluto desconhecimento. Que fique bem claro isso, vou frisar isso. O pecado por ignorância de que fala Levítico definitivamente não é pecado por total e absoluto desconhecimento. Porque quando há total desconhecimento, e quando esse desconhecimento é total e sincero, o pecado nem se configura. Mas Levítico está falando de um outro patamar. É o pecado por erro, por desatenção, por descuido. A pessoa não tinha intenção, mas ela não se preocupou muito. Ela não prestou muita atenção. Ela foi descuidada. É o pecado por shagagá, é o pecado por erro, por descuido. É disso que se trata, é disso que o Levítico está falando. Para mostrar isso, nós temos aí esse texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Nesse caso aí de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 a 6, especificamente no verso 6, aparece a palavra inadvertência. Essa palavra inadvertência é a palavra shagagá. E o que o texto está dizendo? Olhe, preste bastante atenção antes de fazer um voto a Deus. Não vá depois dizer diante do mensageiro de Deus, no caso, na época era diante do sacerdote, eu falei, mas foi por descuido, foi por inadvertência. Não vá falar isso, porque não será legítimo dizer isso. Foi intencional, você sabia o que estava falando. Esse texto mostra que shagagá significa descuido, falta de atenção, inadvertência. E mostra que lá em Levítico capítulo 4, o pecado por ignorância é um pecado por erro, por negligência, por descuido. Eu vou fazer uma pausa aqui só para ver os comentários, se há alguma coisa aqui. Só o irmão informando que vai ter que sair. Muito bem. Vamos avançar, então. Então, aqui, nesse texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 a 6, nós temos a evidência por causa do contexto. O contexto nos ajuda a entender o sentido de shagagá. Lá em Levítico, capítulo 4, então, o sacrifício, a oferta pelo pecado por ignorância, é um sacrifício pelo pecado por erro, por descuido, por desatenção. Porque existe uma conduta má que é intencional, você mira o objetivo ruim e você age no sentido de praticar uma conduta ruim, e existe uma conduta que é por descuido, por desatenção. Ou seja, eu tinha condições de não praticar aquele erro, mas por negligência, por descuido, eu acabei praticando. Nesse caso, existe pecado, sim. Nesse caso, a pessoa é responsável, sim, pelo seu pecado. Mas é claro que o grau de reprovação diante de Deus é menor, porque Deus não trata os pecados da mesma maneira por uma questão de justiça. É óbvio, e o Espírito de Profecia fala sobre isso, que um pecado intencional, aquele em que a pessoa adota uma conduta com o objetivo de atingir determinado resultado, é muito mais grave do que um pecado por mera desatenção, por mero descuido. E aí, a irmã Ellen White fala sobre isso. Vejam aí o texto do Espírito de Profecia. Vou avançar aqui só para vocês saberem qual é a fonte. É a Signs of the Times, de 22 de julho de 1880. A senhora White, a irmã White, diz o seguinte:
Se alguém das pessoas comuns pecar por ignorância, trará a sua oferta, e o sacerdote fará expiação por ele, e será perdoado. A mesma provisão foi feita para o governante e também para os sacerdotes. Esses, embora designados para a sua obra sagrada pelo próprio Deus, não eram de modo algum considerados infalíveis. Eles estavam em constante perigo de cometer pecado. Embora isso possa ser feito ignorantemente, ainda era pecado à vista do céu. Embora a ignorância possa diminuir a culpa do transgressor, não será uma desculpa suficiente para isso no dia do julgamento. Essa ignorância de que a irmã Ellen White fala aqui não é uma ignorância total e sincera. Ela é uma ignorância por descuido, por negligência. Vejam, o descuido, a negligência pode envolver várias coisas. Pode ser um descuido na conduta, ou pode ser um descuido em tomar conhecimento da verdade. O descuido pode ser em tomar, em aprender a verdade, tomar conhecimento da verdade. E aí, quando eu sou negligente em conhecer a verdade, quando a luz estava à minha disposição, quando ela estava ao meu alcance, eu tinha condições de saber a verdade, mas por negligência, por preguiça, por desatenção, descuido, eu não procurei saber exatamente qual era a vontade de Deus, e eu pratico uma conduta nessa ignorância por negligência, há pecado, sim, e eu sou responsável por essa falha, por esse pecado praticado por negligência. Eu vou dar uma pausa aqui, só para ver os comentários. Aqui os irmãos estão transmitindo a informação sobre a gravação do conteúdo. Muito bem. Então, essa é uma ignorância por negligência. Oi? Houve um comentário, você estava lendo, o último comentário foi do Bruno, se você puderem, e for o momento de comentar, ele questionou: então esse pecado é relacionado a um prévio conhecimento, mas foi negligenciado? Eu não vi, deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora é a penúltima. Sim. Então esse pecado é relacionado a um prévio conhecimento, mas foi negligenciado. É um conhecimento de que haja o conhecimento. É uma percepção de que existe luz a respeito. É nesse sentido. A pessoa não sabe os detalhes, não sabe a totalidade, a inteireza da vontade de Deus, mas ela sabe que essa vontade foi revelada e que ela tem como ser conhecida. E a pessoa, sendo negligente quanto a procurar conhecer essa verdade, essa vontade de Deus, ela se faz culpada diante de Deus, ela é responsável por isso, certo? Eu tenho que avançar porque eu tenho muita coisa para apresentar e nós estamos somente no começo, então vamos avançar aqui. Bem, e existe a ignorância voluntária. Aí já é o nível mais grave, o pior nível, o pior grau da ignorância. A irmã Ellen White, nesse texto aqui, que está no livro Eventos Finais, que vocês leram, olhem só, diz o seguinte: ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Olhem só o que a irmã Ellen White está dizendo. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Vejam, a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma. E ela prossegue: os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Você tem a oportunidade de conhecer, mas você faz questão de não conhecer, para não se tornar responsável.
você já se tornou responsável porque você tinha a noção, a ideia de que a luz sobre o assunto existia, de que o conhecimento sobre aquele assunto existia e você evitou conhecê-lo e então você assim se faz culpado. Ela continua. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância. Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância. Pecado por ignorância é aquela conduta errada por descuido. Por exemplo, eu como um alimento que tem algo impuro ali. É por descuido. Eu não queria comer algo impuro, mas eu não me preocupei em avaliar, em verificar se ali havia algo impuro. Esse é um pecado por descuido, por erro, por desatenção. Mas o descuido pode ser não somente nessa conduta, pode ser em obter o conhecimento. Eu tinha a possibilidade de conhecer, mas eu preferi não. Eu descuidei de conhecer, eu não tive preocupação de conhecer, eu negligenciei, fui preguiçoso. Então é pecado por ignorância. Esses pecados por ignorância, por esses pecados, Jesus fez expiação na cruz, no sentido de que ele sofreu e morreu por esses pecados. Agora ela diz, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada, e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve, mas ele será condenado pela cegueira voluntária. É quando ele deliberadamente não quis conhecer a vontade de Deus para, em tese, na mente dele, não se tornar responsável, mas ele sim se faz responsável e culpado diante de Deus. Eu vou ver aqui se houve mais alguma... Houve várias perguntas sobre o pecado por ignorância. Se você achar relevante, eu posso ir organizando para você e falando conforme você for indo, para você não ter que olhar o chat sempre, mas como você achar melhor. Sim, deixa eu só ver aqui algo. Eu realmente, o conteúdo que eu tenho a apresentar é muito extenso, então eu não vou conseguir parar agora neste momento para comentar o que os irmãos disserem. Realmente não vai ser viável. Se você quiser reunir e sintetizar depois essas perguntas, tudo bem, mas agora eu vou ter que seguir, senão nós não vamos dar conta de chegar Pode seguir, Anderson. Eu vou anotando aqui as perguntas e no final a gente pode conversar sobre as perguntas. Acho que fica mais fácil. Muito bem. Então, Jesus ali na cruz disse, não sabem o que fazem. E a irmã Ellen White comenta o seguinte, soubessem eles que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora e ter-se-iam possuído de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não lhes tirava a culpa. Por que a ignorância daqueles que participaram ali da crucifixão de Jesus não lhes tirava a culpa? Porque não era uma ignorância total, absoluta e sincera. Não, era uma ignorância que podia ser vencida. Jesus estivera a pregar durante 3 anos e meio. As pessoas tomaram conhecimento dos milagres que ele operou. Então, aquela ignorância era uma ignorância por descuido, por negligência, da parte de alguns, da parte de alguns, não da parte de outros. Era uma ignorância por descuido ou negligência. E por isso a senhora White, a irmã White, sua ignorância, porém, não lhes tirava a culpa, pois era seu privilégio conhecer e aceitar a Jesus como seu Salvador. Aí ela diz, alguns deles
veriam ainda o seu pecado e arrepender-se-iam e se converteriam. Amém. Graças a Deus que alguns que fizeram aquele mal a Jesus ainda tiveram a oportunidade de ver o seu pecado, perceber o seu pecado, se arrependeram e se converteram, porque Deus é muito misericordioso e eles abriram o seu coração a Deus, ao Espírito Santo. Mas a irmã White diz o seguinte: alguns, por sua impenitência, tornariam a seu respeito uma impossibilidade o deferimento da súplica de Jesus. Irmão, isso aqui é muito importante, porque há muitos entre nós, na igreja, que pensam que basta que Jesus interceda pelos pecadores, que os pecadores serão salvos. Mas a intercessão de Jesus pelos pecadores é uma parte. A outra parte tem que ser desempenhada pelo próprio pecador. Em que sentido? Ele tem que permitir que o Espírito Santo produza na mente dele convicção, arrependimento e conversão. Se o Espírito Santo não é acolhido no coração, se a pessoa não permite que o Espírito Santo produza nela arrependimento e conversão, Deus, o Pai, tem que negar a Jesus o pedido. O pedido tem que ser indeferido. Jesus pediu: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas a irmã White diz aqui: alguns, não todos, alguns, por sua impenitência, dureza de coração, tornariam a seu respeito, a respeito deles, uma impossibilidade o deferimento da súplica de Jesus. Jesus morreu por eles? Morreu. Jesus veio para salvá-los? Veio para salvá-los. Mas pela sua dureza, pela sua impenitência, eles tornaram a seu respeito uma impossibilidade o deferimento da súplica de Jesus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Pode ser que uma pessoa que tomou conhecimento da verdade, que ouviu a mensagem da salvação, não seja acolhida no reino, porque não permitiu que o Espírito Santo fizesse a obra na sua mente e no seu coração. Então, aqueles que estavam ali ao pé da cruz, alguns se arrependeram e outros não. Mesmo tendo havido ali o pedido de Jesus, aquele pedido não tinha eficácia absoluta. Dependia de a pessoa permitir que a graça fizesse a obra na sua vida, porque Deus